Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o Simples Nacional. Essa tributação, esse sistema de tributação que é um dos mais populares do nosso país, que a maioria, a grande maioria das empresas está enquadrada e que para você que é empreendedor ou que deseja empreender é tão essencial que você conheça os detalhes, que você esteja por dentro aí das informações básicas, para não depender de um contador, de um profissional, alguém que te passa alguma informação errada. Então hoje eu quero te dar aqui um panorama geral do que é o Simples Nacional, para que você tenha uma compreensão um pouco melhor do que vem a ser esse sistema. A primeira coisa que nós precisamos falar é quem pode se enquadrar no Simples Nacional, para quem é destinado o Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional é indicado para pequenas e médias empresas que faturem aí até 4,8 milhões no ano. E quando eu digo no ano, é de janeiro a dezembro. Isso traz algumas confusões, porque a forma de calcular o imposto mensal leva em consideração os últimos 12 meses. Mas para efeitos de enquadramento, o que importa é o quanto a empresa faturou no ano. Isso é de janeiro a dezembro. Então, se a tua empresa fatura até 4 milhões e 800 mil reais no ano, ela pode se estar enquadrada dentro do Simples Nacional. Porém, com um detalhe: empresas que fiquem com faturamento entre 3,6 e 4,8, essas empresas elas vão pagar o ICMS ou o ISS por fora. Então é um sistema meio esquisito, que uma parte acaba sendo Simples Nacional, uma outra parte acaba entrando em outro sistema tributário. Então, para que a sua empresa possa optar pelo Simples Nacional, de forma pura e Simples Nacional total, é importante que ela tenha um faturamento limite de até 3 milhões e 600 mil reais no ano. É preciso dizer também que algumas atividades por si só são impeditivas do Simples Nacional. Não são muitas atividades, né? Cada vez menos atividades são impeditivas do Simples Nacional, mas ainda tem algumas poucas atividades que podem ser impedidas de entrar no Simples Nacional. Porém, a grande maioria, 98% das atividades, podem sim ser enquadradas dentro desse sistema. Porém, uma coisa que é preciso dizer é que dentro do Simples Nacional existem várias formas e várias tabelas de tributação. Existem pelo menos 5 tabelas que nós chamamos do anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4 e o anexo 5. Então, por exemplo, o anexo 1 é voltado para indústrias, anexo 2 para comércio, anexo 3 para serviço, anexo 4 para serviços específicos, anexo 5 para outras atividades que muito tempo ficaram fora do Simples Nacional e agora entraram. Então vejam que não é porque você é Simples Nacional e teu amigo é Simples Nacional que vocês vão pagar a mesma alíquota de imposto, porque talvez ele esteja no anexo 3, que para serviços é a tabela mais barata que há. São impostos que começam a partir de 6%. Mas se você está no anexo 5, por exemplo, a tua alíquota começa lá em torno de 16%. Então há uma grande diferença de um anexo para o outro. Então veja, numa mesma faixa de faturamento, no mesmo sistema tributário que é o Simples Nacional, pode haver uma empresa que esteja pagando 6% e uma outra empresa pagando 16%. Por isso, o que importa no final não é exatamente se você está ou não no Simples Nacional, mas em qual anexo você está dentro do Simples Nacional. Bom, se você é indústria ou comércio, não tem muito para onde fugir, porque indústria está no anexo 1 e comércio no anexo 2. Então não tem escapatória. Agora, dentro das atividades de serviço, aí sim, aí nós temos 3 opções. A gente tem a opção do anexo 3, anexo 4 e anexo 5. E aí a ideia é que você consiga encontrar quinais e atividades que estejam dentro daquilo que você faz, mas que possibilitem para você a menor alíquota tributária dentro dessas opções, certo? E o Simples Nacional tem esse nome meio estranho, né? Porque a gente acabou de falar de várias complexidades aqui de anexos, de atividades, etc. E não parece muito simples. Por que é chamado então de Simples Nacional? Pô, essa ideia de simplicidade tem a ver com a guia de pagamento, porque o Simples Nacional ele possui apenas uma guia de impostos, em que nessa guia você já vai estar pagando por toda aquela cadeia de impostos, como ICMS, INSS, ISS, Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS e assim vai. Então, em uma guia só, que é chamada da guia do DAS, né, que é a guia de recolhimento do Simples Nacional, você já vai estar pagando
toda essa cadeia de impostos, dentro dessa alíquota que eu te falei, que está dentro dos anexos. Então você não precisa ficar calculando quanto que é o ISS, quanto que é o imposto de renda, quanto que é a contribuição. Não, você se preocupa apenas de qual que é a alíquota do Simples Nacional, e achando essa alíquota, você vai então pagar essa guia única de imposto, que vai vencer sempre no dia 20 do mês seguinte ao fechamento financeiro. Então, por exemplo, no mês de abril, você faturou R$ 10.000. Então, em 20 de maio, vai vencer a sua guia de imposto referente a esse faturamento de abril, certo? É importante falar também que essas tabelas do Simples Nacional, elas são tabelas progressivas. Isso é, elas possuem faixas de faturamento. Quanto mais você fatura, você vai passando de faixa e passa a pagar uma alíquota maior correspondente ao seu novo faturamento. Então, como que funciona isso? Todo mês, a tua contabilidade vai olhar os seus últimos 12 meses de faturamento e, com base nos últimos 12 meses, encontrar em qual faixa de faturamento você se encontra dentro dos anexos do Simples Nacional. E essa faixa vai indicar para você qual é o imposto que você pague. Então, sempre vai se levar em consideração o faturamento dos últimos 12 meses, que vai ser lançado dentro da tabela, para que você, então, encontre a sua alíquota do Simples Nacional. Bom, como vocês puderam ver nesse vídeo, o Simples Nacional não é tão simples assim. Isso significa que é muito importante que você tenha uma boa assessoria contábil, em quem você possa confiar, tendo certeza que você não vai estar pagando impostos de forma errada. E eu já cansei de ver aqui vários clientes, várias empresas que chegam de outros lugares, que recolheu imposto completamente errado, imposto a mais ou imposto a menos também, do que deveria ter sido pago. Então, muito cuidado, e a importância aqui de você ter um conhecimento um pouco mais aí aprofundado sobre o que é o Simples Nacional, qual é a sua alíquota, o quanto você deve pagar, o seu faturamento dos últimos 12 meses. Todas essas informações são muito importantes para que você tenha certeza naquilo que você está pagando. E para qualquer dúvida, qualquer informação que você queira extra, deixe aqui nos nossos comentários ou entre em contato conosco com um dos nossos meios de comunicação que você pode encontrar aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal para nos ajudar na divulgação do conhecimento do sistema contábil, tributário, fiscal e empresarial para todo o Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.